Sejam bem-vindos ao nosso canal Protegendo a Família. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto Por que não ter bens em seu CPF? Conosco hoje, Dr. Paulo Alvim. Doutor, o microfone é seu, fique à vontade, se apresente. Ok, eu agradeço o convite de estar aqui novamente, nesse local muito bom para falar sobre temas de proteção à família. E como me foi colocado hoje, para que eu viesse preparado para que falasse sobre não ter bens em seu CPF. E é exatamente isso que eu vou procurar passar aos seus ouvintes, esta mensagem e informações que possam fazê-los com que eles tomem a decisão em não ter bens em seu CPF. Hoje, como empresário, eu tenho um cliente, o meu principal cliente hoje deixou de me pagar. De que maneira eu devo proceder, doutor? Olha, o que eu poderia falar assim, inicialmente, tente fazer um acordo com o seu cliente, para que você possa receber esse valor sem que tenha que ir ao judiciário. Agora, se não houver acordo, você inevitavelmente terá que ir ao judiciário. Terá que contratar um advogado e esse advogado vai analisar o tipo de título que você tem em relação ao seu credor. Uma nota promissória, um cheque, um contrato, seja lá o que for, um documento para poder cobrar o seu cliente. Ele vai entrar com uma ação judicial. Esta ação, geralmente, ela demora. O processo judicial é um processo lento, demorado, mas que irá, com uma ordem do juiz, pedir a penhora dos bens do seu cliente devedor. Esses bens, a penhora, o que é? É um ato de constrição, vai assim direto nos bens que garantem a dívida, que garantem você receber. Esses bens, uma vez penhorados, eles vão para leilão. Pode ser um carro, pode ser uma casa, um apartamento, uma fazenda, vai direto para leilão. O resultado desse leilão vai servir para pagar a sua dívida. Entendi, doutor, entendi. Então, assim, o empresário hoje que pensa em construir uma renda passiva, com imóveis, tudo, e acaba adquirindo os imóveis no nome da pessoa jurídica, da personalidade jurídica dele hoje, o risco é muito grande de tudo isso pode estar envolvido nesse processo. Pode. É importante saber o seguinte, toda atividade econômica, ela gera riscos. O empresário, ele acorda de manhã sob risco e ele vai dormir sob risco. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você tem na sua empresa um motorista e esse motorista sai com o carro de entrega, vai fazer uma entrega e acaba atropelando um motoboy e esse motoboy morre, ele vem a óbito. Quem tem que pagar esse dano causado ao motoboy? Depois de um processo judicial, é o empresário. E aí, da mesma forma que você lá no início da conversa estava cobrando um cliente seu, você vai ser cobrado para ressarcir os danos à família desse motoboy que morreu. Conforme a idade dele, a sentença pode ser até a idade que ele for se aposentar, você ter que pagar. Então, se você está querendo, como você falou, ter uma renda passiva, ou seja, garantir o seu futuro, você tem que saber exatamente, com informações, aonde colocar esta renda, como gerar esta renda e como proteger esta renda, para que não corra os riscos, que são riscos inerentes à atividade econômica. Tá. Então, tudo que tiver no CNPJ automaticamente pode ir numa penhora, de uma maneira muito rápida, assim, sem que dê tempo de você se livrar disso, sem que você tenha tempo para poder escapar desse processo. Olha, o que eu posso te falar é o seguinte, todo patrimônio está sujeito a ser expropriado para pagar uma dívida. Ok? Isso é ponto assim pacífico. O que nós temos que fazer? Você não pode
correr o risco de ter o seu patrimônio dentro de um CNPJ ou dentro do seu CPF para poder proteger a sua família, ele corre o risco da atividade econômica. Então, existem alternativas para que isto seja evitado. Tá. Entendi, doutor. Então, assim, eu estava achando que o caminho era ir para o CPF, então. Em vez de comprar um imóvel, construir uma renda passiva no CNPJ da empresa, mas aí eu estou vendo que é muito risco, fica muito vulnerável tudo que você está construindo, né? Aí ninguém projeta uma empresa para quebrar, né, doutor? Ninguém constrói uma empresa. A empresa ela nasce de um sonho. Sim. Ela tem o sonho ali de gerar riqueza para a nação, de gerar empregos. E ninguém constrói isso pensando em fechar. Mas a pandemia ela nos ensinou isso. Ela nos alertou a isso, né? Não que só houve risco depois da pandemia, mas é um fato surpresa que ninguém esperava. E todo empresário está sujeito a esse fato surpresa, né? Então eu estava achando aí que a melhor maneira de construir essa renda passiva seria trabalhar com os bens em cima do CPF. Porque, por exemplo, doutor, vamos lá. Vou colocar uma questão aí. Suponhamos que a empresa entrou, ela está devendo, ou aconteceu esse acidente. Vamos citar esse exemplo aí do caso do acidente. E eu não tenho bens no nome da empresa. Está tudo no meu CPF. Não está protegido, doutor? Não. Uma coisa importante que é importante saber. Em termos jurídicos, a pessoa jurídica é diferente da pessoa física. Isto a lei determina. Só que, não tendo bens a pessoa jurídica, e se houver, isto é um ponto importante, se houver uma confusão patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica, o juiz, a pedido do credor, que é quem tem que receber este dinheiro, ele vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, é como se passasse uma borracha em cima da personalidade jurídica e fosse diretamente na pessoa física. E o patrimônio desta pessoa física é que irá responder pelas dívidas da pessoa jurídica. Não sei se eu consegui ser claro de uma forma muito simples. É como se passasse uma borracha na pessoa jurídica e vai em cima do patrimônio da pessoa física. Aquela história que eu estou limitado ao valor do capital social, acima do capital social eu não tenho que responder juridicamente sobre isso, isso então não é plena verdade? Em tese, não. Isso Entendi. funciona na teoria, mas na prática, não. A pessoa jurídica, os sócios, são responsáveis até o limite do capital. Só que se houver a desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, passar a borracha em cima da pessoa jurídica através de uma ordem judicial, vai na pessoa física. E aí vai exatamente nos bens que estão no CPF da pessoa. E eu creio que é este exatamente o motivo de orientar a pessoa, o empresário, do porquê não ter bens no seu CPF. Entendi, doutor. Porque, assim, na cabeça do empresário hoje é muito nítido que você é o seguinte, você pegou um empréstimo no banco. Mas você não colocou o imóvel como garantia, você não foi louco, você não fez isso, você não colocou o imóvel como garantia. Tá bom, ele não está como garantia, mas pelo que eu estou entendendo, pode chegar até ele. O não pagamento da dívida faz com que chegue até ele. Isso mesmo? Isso procede, doutor? Pode chegar e a gente tem que tomar, assim, para responder isso, eu tenho que falar um outro aspecto. Se você, como empresário, tiver um único imóvel e este único imóvel é onde você reside, ele é considerado bem de família. E por ser bem de família, é um bem impenhorável. E o credor não terá a garantia para receber o seu crédito. Ok? Agora, se ele tiver outros bens, além deste bem de família, todos estes outros bens são passíveis de penhora, de irem a leilão para pagar a dívida. Doutor, o que vem a ser a confusão patrimonial? O que é isso? Como é que isso pode acontecer na empresa sem que o empresário perceba? Porque o empresário, a vida dele é tão corrida. Ele faz tudo, ele corre atrás de tudo, é contas a pagar, contas a receber. Então, assim, muitas vezes ele não entende muito bem o que é essa confusão patrimonial. Confusão patrimonial
é quando o empresário ele está misturando patrimônio pessoal com patrimônio empresarial. Vamos dar um exemplo muito simples. A sua empresa tem um faturamento. Então você vai lá, produz alguma coisa, tal, vende, recebe do cliente. Aí você precisa pagar uma conta pessoal. Você vai lá e paga a conta pessoal com esse dinheiro. Você acaba tirando o dinheiro da empresa para comprar um apartamento na praia. O seu balanço, a sua contabilidade está com patrimônio líquido negativo. Mas você está sempre tirando dinheiro da empresa para investir em bens pessoais. Isto quer dizer confusão patrimonial. Porque nós temos dois patrimônios, o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal. Quando isto se interliga, gera confusão patrimonial. Entendi. Consegui Entendi, muito claro, muito bom. Muito boa explicação. Doutor, se eu não posso construir a minha renda passiva em cima do meu CPF, até porque também ficaria muito mais caro, né, questão tributária, e também não é saudável construir em cima do CNPJ da minha empresa de atividade econômica, existe uma solução para isso, doutor? Olha, existe, e é exatamente isso que a gente tem, assim, diuturnamente falado, divulgado, que é exatamente a proteção patrimonial, e estendendo esta proteção patrimonial à família. Como isto é realizado, como isto é feito? É através da constituição de uma pessoa jurídica, que nós usamos como instrumento para dentro dela abrigar todo o seu patrimônio. E esta empresa, esta pessoa jurídica, ela não vai fazer nada, ela só vai ter por objeto guardar o seu patrimônio. E aí, dentro de toda a legislação disponível, nós iremos proteger o seu patrimônio, tudo dentro da lei. Isto se faz através de uma pessoa jurídica que nós usamos o nome de holding e que está alicerçada em uma lei que permite este tipo de construção. O que é uma holding? Holding é uma empresa, é uma pessoa jurídica que nós a constituímos com base na Lei das Sociedades Anônimas e com base num artigo do Código Civil que trata das pessoas jurídicas limitadas. Então, é uma empresa que ela terá por objetivo, por objeto, não fazer nada, apenas abrigar o seu patrimônio. E é dentro dela que nós vamos colocar todo o seu patrimônio com benefícios fiscais, porque na hora que a gente coloca o seu patrimônio dentro dela, nós temos a isenção de um imposto que é o ITBI, que a gente pede na prefeitura para não pagar este ITBI. Então, ela irá compor, esta empresa será composta com o seu patrimônio. Doutor, como se faz para ter uma holding? Olha, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Primeiro, você, como empresário, estar consciente de que não é bom ter bens no seu CPF. Esse é o primeiro ponto, como empresário. O segundo ponto é o seguinte: eu quero dar uma proteção patrimonial para minha família. A holding serve exatamente para isto. Como nós faremos? A primeira coisa que a gente faz, quando nós começamos a atender um cliente para construir uma holding, proteger o patrimônio seu, patrimônio para os seus familiares, é no sentido de fazer uma investigação. A gente faz uma reunião com você, com a sua família, uma reunião estritamente confidencial, onde nós iremos conhecer as suas peculiaridades, o seu patrimônio, como é constituída a sua família. E em cima disso, nós vamos, depois, com todos estes dados, teremos condições de apresentar a melhor solução para você. Como é que nós iríamos construir o sistema de proteção
do seu patrimônio através de uma holding. Ótimo, doutor. E quais as vantagens de eu ter uma holding, doutor? Olha, existem várias vantagens em você ter uma holding. A primeira delas, composição do seu patrimônio em termos de proteção. Uma vez que nós vamos colocar todo o seu patrimônio, você como empresário, nós já conversamos, o seu patrimônio está correndo risco em função da sua atividade empresarial. Então, o que nós faremos? Colocamos o seu patrimônio pessoal dentro desta holding. Então, a primeira coisa, proteção. A segunda coisa, eficiência tributária. Por quê? Se você tem um imóvel e você quer vendê-lo, você quem for comprar o seu imóvel, irá pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando a gente coloca o seu patrimônio dentro de uma holding, sendo um patrimônio imóvel, ele não terá o pagamento do ITBI por conta de um artigo na Constituição Federal que permite que este patrimônio não seja tributado. O terceiro ponto é que nós já podemos fazer o seu planejamento sucessório. Ou seja, você poderá pegar este patrimônio seu e já fazer um planejamento sucessório, evitando que seus filhos tenham que passar por um processo de inventário no caso do seu falecimento. Doutor, mas o senhor me disse, agora eu vou pegar. Agora, o senhor me disse aqui, o senhor disse a todos nós aqui Já que... até tomar uma água. É isso. Doutor, mas o senhor falou no começo que não é aconselhável, e foi o entendimento que nós tivemos, de você ter o seu patrimônio atrelado a um CNPJ. Como é que o doutor me explica isso agora? É uma pergunta que... Tá certo. O que acontece? Nós conversamos bastante que um patrimônio dentro de um CNPJ, de uma empresa, né? CNPJ é o cadastro da empresa, nós estamos falando com empresários, todos sabem. E uma holding também é uma empresa que tem um CNPJ. Então parece algo incongruente, né? Que não... Bom, mas não é isto. O que acontece é o seguinte: quando nós constituímos uma holding, ela é uma empresa. E toda empresa tem o seu contrato social, o seu estatuto. E este estatuto é composto por cláusulas. Então, dentro desse processo que nós fazemos de proteção do patrimônio, nós colocamos uma série de cláusulas que irão permitir que este patrimônio fique inatingível. Um exemplo de uma cláusula de incomunicabilidade. Se eu disse a você que uma das vantagens é você poder fazer o seu planejamento sucessório, ou seja, você fazer a doação em vida do seu patrimônio para os seus herdeiros, para os seus filhos, o que acontecerá? Os seus filhos, um dos seus filhos poderá casar, ter uma esposa ou um marido, e este patrimônio que você fez a doação, ele vai ficar incomunicável com sua nora ou seu genro. Então, nós colocamos uma série de cláusulas, uma série de barreiras para proteger o patrimônio. E como é que nós iremos saber quais são as cláusulas, quais são as barreiras? Através desta reunião que faremos com a sua família. Ou seja, é nela que nós iremos conhecer exatamente a situação da sua família, como é a dinâmica dela, como é a dinâmica do seu patrimônio, e a partir daí nós vamos poder colocar as cláusulas de proteção do seu patrimônio. Doutor, o senhor falou um ponto aí que são pontos que interessantíssimos para todos nós, até a falta de conhecimento muitas vezes nos leva a tomar decisões que às vezes nos arrependemos lá na frente, né? Por exemplo, quando há uma inversão natural na vida, né, na ordem da vida, então, por exemplo, você construiu um patrimônio, e se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor,
você construiu um patrimônio e você quer passar para os seus filhos, ou para um filho, mas vamos dizer para os seus filhos, mas de repente um desses filhos parte primeiro que o pai, que é inverter a ordem natural das coisas. Então, isso não vai ser automaticamente para a nora ou para o genro? Não, objetivamente não. Por quê? Porque dentro dessas cláusulas que nós colocamos no contrato desta holding, uma delas permitirá a você, se assim desejar, voltar tudo para trás. Volta tudo. O patrimônio volta tudo para você dentro da holding. Você continua sendo o dono da holding. Imaginemos que você só tem um filho, este filho vem a falecer e a esposa dele, a viúva, ela poderia ficar com todo este patrimônio. Com as cláusulas de proteção que nós colocamos, não. Inclusive, pode depois fazer cláusulas diretamente para os seus netos. Ou seja, a holding, dentro do planejamento patrimonial, ela permite uma flexibilidade muito grande. É uma tranquilidade muito grande. Tenha certeza. Faça a sua sessão de viabilidade que você irá ver quais as vantagens reais que uma holding te dá protegendo o seu patrimônio. Doutor, mas espera aí. O senhor está me dizendo que eu não preciso fazer inventário? Não. Uma das grandes vantagens de uma holding é não ter a necessidade de se fazer inventário após o seu falecimento, o falecimento da sua esposa. Por quê? Porque nós já fizemos esse planejamento sucessório antecipadamente, sem que você perca o seu poder sobre o patrimônio enquanto for vivo. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Ótimo, doutor, ótimo. Que maravilha, que maravilha. Porque a gente ouve falar também, doutor, aqui, se o senhor me permite, só um parênteses rapidinho aqui, a gente ouve falar muito sobre você doar em vida, você fazer a doação. Então, assim, mas pelo que eu estou entendendo aqui na Hold, você faz a doação em vida, mas o controle é todo seu, é isso? Exatamente. Você não perde o controle do seu patrimônio? Você não perde. Fazer uma doação em vida não é a melhor coisa que você tem dentro do processo tradicional que as pessoas conhecem. Você vai no cartório e doa todo o seu patrimônio em vida. Às vezes com a cláusula, e a maioria das vezes eu diria, com a cláusula de usufruto. Ou seja, você não é mais proprietário, mas é o usufrutuário, você usa daquele patrimônio. Só que isto é irreversível, ou seja, você não pode voltar atrás. E com uma holding, a gente até usa a cláusula de usufruto, faz a doação em vida, usa-se a cláusula de usufruto, dentre outras tantas, mas que você continua tendo poder sobre este patrimônio. Nossa, doutor. Assim, uma comparação básica, porque assim, o senhor mexeu nesse assunto de inventário, de doação, e isso mexe com a gente, mexe muito, porque a gente ouve falar que inventário demora 15 anos, 10 anos, né? 20 anos em alguns casos. E se você não tem inventário, não tem nada, como é que é isso, doutor? Qual é a simplicidade, qual é a praticidade disso hoje? Aconteceu, faleceu e tinha uma hold. Em quanto tempo isso está resolvido? Quando a pessoa fez esse planejamento, doutor? Eu diria para você, isso aconteceu recentemente com um cliente nosso, que ele veio a falecer e tinha feito todo o planejamento sucessório. A única coisa que nós fizemos foi uma alteração no contrato social, onde deixou de ser o gestor daquele patrimônio, deixou de ser o falecido e passou a ser o novo sócio. Nossa, pronto, é tão óbvio, é tão simples, porque na verdade o CNPJ não morre, né? Quem morre é o CPF. Exatamente. Ah, doutor, mas que solução maravilhosa, muito bom, muito bom. Doutor, agora vamos lá. Para mais, como eu faço? Como é que eu posso proceder? Eu quero, conheci, gostei. Como é que eu faço, doutor? Agora eu quero proceder com isso. Quero entender melhor isso. Porque até então, doutor, eu já tinha falado, já tinha ouvido falar sobre hold e tal, mas eu achei que isso era coisa para milionários, para pessoas que tivessem muita posse, né? Então, eu quero entender melhor isso. Como é que eu posso fazer, doutor? Olha, o que eu aconselho a você e aos seus
ouvintes, às pessoas para quem vocês se dirigem, é que, primeiro, a importância de tratar com um profissional que tenha conhecimento sobre o assunto. Esse é ponto fundamental. Não importa qual seja o profissional, é importante que ele tenha conhecimento sobre a matéria. O segundo ponto, o que nós fazemos é, primeiro, uma reunião com a família. A gente agenda uma reunião com a família para conhecer todo o processo desta família e o patrimônio desta família. E aí sim apresentar as soluções. Doutor, então quer dizer que a hold pode ser criada, pode ser feita, mas no caso quando já houve o falecimento do ente querido, do patriarca da família, eu consigo fazer uma hold? Consegue. Os herdeiros deste patriarca poderão fazer uma holding com o patrimônio que eles receberam. Agora, uma coisa importante, se não foi feito o inventário deste patriarca, terá que ser feito primeiro o inventário do patriarca. Por quê? O conceito é o seguinte, a pessoa vem a falecer, os herdeiros de imediato já são donos daquele patrimônio. Porém, este patrimônio só passará em nome dos herdeiros após o inventário. Neste caso, somente os herdeiros, já tendo recebido este patrimônio no matrícula do imóvel, se for um imóvel, somente após o inventário. Tá. Nós não conseguimos fazer uma holding de alguém que morreu, só pessoas que estejam vivas. Então, se a pessoa quer fazer uma holding, ela tem que tomar essa decisão logo, em vida. E eu diria rapidamente, em função até da reforma tributária que está acontecendo. Porque os impostos irão aumentar, principalmente o imposto da herança. Mas, repito, isso é assunto para uma outra conversa, porque se nós formos entrar agora, nós vamos ficar mais 1 hora falando sobre tributos. Para as pessoas que assistiram o nosso Tira Dúvidas, que têm nos acompanhado no canal, mas que querem fazer, mas que ainda tem algumas dúvidas, quer algum esclarecimento, às vezes ela quer conversar com o filho ou com os filhos, e seria possível, doutor, o senhor conceder aí uns 15 minutinhos para um Tira Dúvidas nesse sentido, para o nosso canal, doutor? Não, perfeito. Pede para a sua equipe entrar em contato com a minha equipe, e aí a gente agenda o melhor horário e eu vou atender esta pessoa que procurou vocês, que tem uma dúvida específica. Atendo por 15 minutos, sem custo nenhum, sem cobrar nada, eu atendo. Doutor, mais uma vez, sem palavras para expressar a nossa gratidão por o senhor poder participar desse momento de esclarecimento para o empresário brasileiro, de esclarecimento para todos os que estão nos assistindo nesse canal. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite. O tema de hoje foi Não Tenha Bens no seu CPF. Eu espero ter respondido a todas as questões. Eu que agradeço. E para você que nos assistiu até agora e que tem dúvida e que quer marcar uma reunião com o doutor, acesse aí o nosso contato no WhatsApp ou os nossos canais de mídias sociais, Facebook, Instagram, está tudo aí no nosso canal. Muito obrigado e agradecemos a todos.